Ô, Rafael, nesse bloco aqui, nós vamos falar um pouquinho do andamento da PEC 57, né? É, nós, nós estamos batalhando, né, para que a PEC 57 ela efetivamente seja aprovada lá no Congresso, não depende de sanção do, né, como é uma PEC, não depende de sanção do presidente. Então, ou seja, vamos fazer um resgate histórico aqui, porque às vezes as pessoas acabam se esquecendo de como é que os resultados acontecem, né? Exatamente. Então, por exemplo, até brinco, né? Algumas crianças acham que leite dá em caixinha, né? Não dá em caixinha. Tem uma vaca, alguém vai lá, espeta uma máquina lá, faz uma ordenha, né? Antigamente não tinha, era na própria mão, lá com, né, o baldinho de alumínio debaixo da vaca. Agora não, né? Limpa lá a bichinha, põe lá a ordenha mecânica lá, o leite vai ser processado e depois ele vai para a caixinha, né? Então, ou seja, se as pessoas que não viram uma ordenha têm dúvida se isso é verdade mesmo. Não, tá louco. Eu vou no mercado lá, o leite tá na caixinha, né? Então, a PEC 57, ela começa da necessidade, né? Nós precisamos ter segurança jurídica, né? Então, para entender a necessidade da segurança jurídica, né? Vou colocar aqui uma imagem aqui, isso aqui de 2018, Rafael, que é uma decisão do STJ, foi feita uma prisão em flagrante por guardas municipais, apreensão de drogas, e obviamente que a defesa lá do autor, né, do réu, questionou, não, o guarda não pode fazer isso. E o STJ lá em 2018 falou, não, a prisão em flagrante o guarda tem que fazer. O guarda é agente da autoridade para todos os efeitos, inclusive para a apreensão, né, das drogas. Lá em 2018, né? Tem até uma anterior, eu não achei, mas eu lembro de uma anterior ainda, né, que foi uma ação que chegou até o STJ, eu até fazendo figuinha, falei, leva pro STF, leva pro STF, né? Falando diferente do oficial, inclusive, né? Bastante, né? Ele também não leu isso aí. Então, e aí o que acontece, Rafael? Mais recentemente, né, então, como qualquer coisa na vida, as pessoas que estão lá no STJ, elas se aposentam, né? E você tem uma renovação. Então, houve uma renovação. Algumas pessoas que estão lá, inclusive lá alguns ministros da sexta turma, eles têm livros, nós já falamos isso aqui no programa, sobre desencarceramento. Sim. É uma tese daquela pessoa, né? E aí elas passaram a julgar não só da guarda, mas como também da polícia militar, e como nós já colocamos aqui, de uma operação em conjunta das polícias civil e federal, né? Chegou lá no STJ e os caras quebraram. O Trafica foi embora, de boa, agradeceu lá, né? Continuou com a atividade ilícita dele lá, com bastante tranquilidade, né? Perdeu lá a quantidade de droga, porque não vai devolver, ainda bem, né? Só faltava essa, né? Enfim. E assim, nós chegamos nessa data, como nós já falamos aqui no bloco anterior, que é o julgado na quarta-feira do ministro Flávio Dino, e que ele elencou lá a DPF 995, né? Então, a DPF 995, ela foi... primeiro, precisa ficar claro que ela não foi unânime. Alguns ministros tiveram dúvida, né, sobre a origem de quem pediu, né, assim, a pertinência da associação que pediu, né? E alguns até colocaram lá que não estavam 100% favoráveis àquilo. Então, ou seja, a decisão que aprovou a DPF 995, ela não foi unânime dos ministros. Exatamente. Então, né, diferente, né, da ADI da 13.022, Isso. que aí no caso foi o ministro Gilmar Mendes que falou, não, ó, ela é inteiramente constitucional. A 13.022 não existe nenhuma vírgula nela que é inconstitucional, segundo o relator lá, que é o ministro Gilmar Mendes. Exatamente. Foi Gilmar Mendes. Então, beleza, vamos partir disso. Tá aprovado, mas aquele aprovado, né? O Zanin chegou lá, gente fina, ganhou pra gente o jogo, né? Foi o Zanin que foi lá e marcou o gol da vitória, né? Então, o Zanin, inclusive, esse que teve a oportunidade de tirar um guarda nosso aqui da Guarda Civil Metropolitana, que estava preso, e ele, na época, advogado, né? Atendeu um pedido lá do nosso departamento jurídico, nosso doutor Rodrigo, né? Que é o escritório de advocacia, e aí conseguiu soltar esse guarda lá, né? Tem essa história para contar. Eu fui solto por um ministro da STF. Né? Verdade. Então, e aí o que acontece? O Jones Moura, enquanto ele estava exercendo lá o mandato dele de deputado federal,
ele constituiu um grupo de trabalho lá na Comissão de Segurança Pública, ou seja, fez uma discussão com outros deputados para construir o texto da PEC 57. Então, ou seja, ele não foi assim, o Jones Moura não acordou e falou, eu vou escrever uma PEC aqui. Aí ele foi lá e escreveu uma PEC. Não foi isso. Ele discutiu na Comissão de Segurança Pública, ou seja, os deputados eleitos pela população que compõem a Comissão de Segurança Pública participaram e construíram aquele texto. Nós participamos lá, né, não das reuniões, que nós não podíamos participar, mas quando o texto estava pronto, né, nós estivemos lá em Brasília e participamos lá, né, vamos dizer assim, da assinatura da PEC com as suas 327 assinaturas dos deputados. Exatamente. Né? Então, a admissibilidade da PEC, né? Precisava dizer que, se não me engano, 171, né? Isso. Assinaturas. Então, assim, se nós não entendermos como é que você chega no ponto da PEC 57, tudo que eu vou falar aqui, ou que você falar, ou que o Márcio falar, ou que o Evandro falar, ou que qualquer diretor do Sindiguardas ou da FENAGuardas falar, algumas pessoas não vão entender. Pô, mas do que ele está falando? Leite vem em caixinha. Quem é que falou que existe vaca? Isso é um absurdo, né? Isso deve ser coisa lá dos teóricos dos antigos astronautas. É verdade. Né? Deve ser. Porque o cara não entendeu que tem uma vaca que dá o leite que depois põe na caixinha. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Para depois, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, as pessoas não acharem que tudo isso caiu do céu. Caiu do céu. Maná do céu desceu. Exatamente. Então, ou seja, aí nós vamos colocar algumas fotos aqui. Vou colocar, acho que essa foto aqui é melhor, que é um print ali do Insta da FENAGuardas. Que aí nós culminamos com as diretoras, a Isis Cavalcante, né, que é a presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado da Paraíba, né? Ela está acompanhada lá da Mônica, foi acompanhada, né? Já não estão mais lá, foi acompanhada da Mônica Teles, né? Que é a comandante da Guarda Municipal do Novo Gama. Então, vejam bem, o trabalho, a construção culminou com isso aí, com elas conseguiram, né, ir lá conversar com o Arthur Lira, que não é fácil, Não, Rafael. é muito difícil. Não é fácil conversar com o presidente da Câmara, não importa qual seja a pessoa que esteja exercendo a função de presidente, né? Uns mais acessíveis, outros menos acessíveis, mas o fato é que é uma pessoa que é muito concorrida, né? É um político muito concorrido, né? Porque vai tratar dos assuntos do país inteiro, né? Então, assim, precisa ficar claro isso daí para as pessoas. Muito claro como é que se chega nesse ponto. Exatamente. Né? Porque a questão da DPF 995, Rafael, nós podemos. Eu faço uma análise, né? Não vou falar do papel higiênico, né? O Márcio disse papel higiênico. Apesar do papel higiênico ser muito importante, né? Sente-se no vaso e perceba-se depois que você está sem papel higiênico, né? Vai ser difícil, né? Situação ali cabulosa, eu diria, né? Difícil de contornar. Contudo, você pode usar outros produtos para suprir a ausência do papel higiênico. No caso da DPF 995, Rafael, né, a gente percebe, eu vou fazer uma outra analogia aqui, vai ficar mais fácil da pessoa entender. Então tem uma pessoa com uma dor lombar lá extrema. Então ela vai lá e toma lá um Flanax, um Advil, qualquer um desses medicamentos para o tratamento da dor. Paracetamol. Passa a dor, não passa? Mas ela volta. Isso. Ela volta. O conserto da dor, se a pessoa tem a hérnia de disco, é fazer a cirurgia lá e colocar as placas lá para impedir que a coluna se movimente e que o disco intervertebral saia e afete lá o nervo ciático ou qualquer outro nervo lá que fosse afetado pela hérnia de disco. Essa é a PEC 57. Exato. É para você não ter mais dor. É para corrigir o problema. Né? E assim, o Jones Moura fez o trabalho dele magnífico lá em Brasília, né, com a reunião lá com os deputados, a produção do texto, e aí conseguimos lá as assinaturas lá, as 327 assinaturas. Aprovação simbólica. Né? Então, já tem, inclusive, previsão de uma audiência pública na CCJ assim que o presidente Lira encaminhar. Então, ou seja, é preciso que as pessoas entendam isso. Como é que as coisas acontecem. Exatamente. Né? Não tem pó de pirlim-pim-pim, aliás, é muito e muito e muito e muito trabalho. Isso. Né? Então, o Márcio esteve lá em Piracicaba também,
conversou por a questão do aniversário da Guarda Municipal de Piracicaba, né? Sim. E pediu, tanto para o prefeito, lá, para os políticos que lá estavam, uma moção de apoio, Exatamente. né? Nós também pedimos aqui, na Câmara Municipal, para o vereador Sidney Cruz, uma moção de apoio. Nós estamos aguardando lá, a Câmara está meio turbulenta, vamos dizer assim, por causa da questão lá da privatização da Sabesp, né? Então, ou seja, acredito eu que assim que passar, né, a Câmara vote a votar lá os temas que ela tem lá, que são, vamos chamar de mais corriqueiros, né, do dia a dia, né, da cidade de São Paulo, né? E aí, provavelmente, nós vamos ter a aprovação dessa moção de apoio e a Câmara Municipal de São Paulo enviando para o presidente do Congresso, né, hoje o deputado Arthur Lira, o desejo da cidade de São Paulo pela PEC 57. Exatamente. Só abrir um parênteses aqui, ô Vilar, Sim. para explicar para os policiais e os seus familiares também que, porventura, estarão assistindo, que o nosso regime hoje, ele é presidencialista, né? Do ponto de vista lá do Congresso Nacional. Então, veja só, o cidadão, né? Ele vai lá, vota, né? Através do voto, ele coloca o seu representante. Aí Sim. você tem uma soma de representantes que vão estar representando frentes da sociedade, né? Enfim, para poder estar atendendo no mais amplo aspecto. Então, quando aquele deputado faz um voto, faz qualquer atitude, ele está representando todas aquelas pessoas que votaram nele, né? Exatamente. E assim, aí não adianta, hipoteticamente, eu voto no Vilar para deputado federal, né? Sim. Aí chega na hora de o Vilar, ele apoia a causa dos animais. Aí chega na hora de votar, ele vota contra. Aí não adianta eu pegar e falar assim, pô, Vilar, É meio estranho. é estranho, mas de qualquer forma, ele tem a procuração para votar em meu nome e votar em nome do povo. Sim. E isso somado a todos os guardas municipais. Então, uma vez que foi articulado toda a PEC 57, né? Como você bem disse, precisaria de 171 assinaturas de deputados federais, ou seja, um terço do todo, Sim. né? Para poder entrar na discussão. Admissibilidade. Exatamente, para ter admissibilidade. Nós tivemos lá na PEC 327, ou seja, aprovação simbólica. E o que isso quer dizer? Do ponto de vista lógico, não do legal. Sim. Do ponto de vista lógico, é que a maior parte dos cidadãos brasileiros querem a polícia municipal. Porque se você tem a maior parte dos deputados, né, votando favorável a um projeto de lei, significa que a maior parte dos brasileiros querem a PEC 57. Democraticamente falando, é exatamente democraticamente é exatamente isso. Só que tem um parênteses, né? E aí vai um puxão de orelha agora como cidadão. Às vezes a gente, nas discussões do dia a dia, a gente fica naquela discussão que não leva ninguém a lugar nenhum, da polarização direita e esquerda. Sim. Não leva ninguém a lugar nenhum, porque você deixa de pegar os pontos bons de um lado e de outro. Talvez, se as pessoas economizassem menos tempo para discutir direita e esquerda, né? E junto na discussão colocasse a revisão de certas questões, né? E entre elas, o poder que o presidente da Câmara tem. Essa é uma discussão... Essa é uma discussão importante a nível de sociedade, a nível de Brasil, que as pessoas, infelizmente, não tomam à frente. Talvez, quem sabe, com esse vídeo, possa ser a semente de algo que daqui 20, 30, 40, 50 anos. Quem sabe, né? Acho que vai ser muito mais fácil aprovar a PEC 57. Vai ser muito mais fácil aprovar a PEC 57. Mas por que eu tô falando tudo isso? Se o presidente não quiser votar, ele não vota. Ele desconsidera o Brasil inteiro, que simbolicamente quer a PEC 57, e ele não coloca para votar. E por isso que a articulação que o Vilar está dizendo, dos nossos diretores lá da FENAGUARDAS, que tem que ficar fazendo um trabalho desgastante e constante para poder colocar em votação a PEC 57, né, Vilar? Exatamente. Então, o trabalho está sendo feito, né? Então, a FENAGUARDAS está lá constantemente, né? E a gente aqui no Sindiguardas e os demais sindicatos de guardas municipais que compõem a base da FENAGUARDAS, relembrando aos policiais como é que se chega nesses resultados, né? O que nós estamos buscando não é aspirina, nós estamos buscando o conserto. Exatamente. Para não ter que ter discussão, para daqui 10, 15 anos entrar lá um grupo mais desencarcerador, por exemplo, lá no STJ e querer falar alguma coisa. Assim, a PEC é aprovada, Polícia Municipal. Quem é que vai dizer que uma polícia não tem poder de polícia? É verdade. Né? Não dá, nem Camões ia conseguir fazer isso. Né? Então, ou seja, nós estamos relembrando a vocês aqui para que, ao relembrar, nós vamos manter viva a discussão. Ela não pode esmorecer.
né? Então se cria lá um bate-palma lá para 995 que foi citada pelo Flávio Dino e esquece do cerne. Qual é o cerne? Que é a 13.022, que é a 16.675, né? Que é a lei do SUSP, né? E que no caso que nós estamos buscando aqui é a PEC 57. Nós não podemos esquecer, né? Que teve gente lá do grupo do Pix lá que foi brigar lá, que era contra a PEC, não precisa de PEC, não. 995 resolveu tudo. E né, não é bem assim. Exatamente. Né? Agora o Supremo está corrigindo com base nas legislações e não no julgado da 995. A base são as legislações. Ou seja, o que nós precisamos focar e ter energia é para resolver o problema. Exatamente. Para colocar lá a Polícia Municipal, lá no caput 144, né? Como está previsto lá no texto da 57. Policiamento ostensivo preventivo feito pelas guardas municipais, que aí não vai ter mais discussão. Onde? Ostensivo preventivo? Óbvio, porque é no âmbito do município, né? No âmbito das questões municipais. Né? O estadual faz o estadual, o federal faz o federal e o municipal faz o municipal. E no flagrante delito, meu amigo, todo mundo vai lá e põe o ladrão na cadeia. Exatamente. É para isso que serve a lei e é para isso que nós estamos brigando.